Shalom. Desejo dar a turva a todos, são 1 hora e 56 minutos. Vamos agora iniciar então a parte 3 de Triunidade, né? Hoje nós estaremos iniciando falando sobre o livro de Matitiyahu, Mateus, né? O emissário, que tem muita controvérsia ali, né? Tem muita coisa que corrobora, né, com a triunidade, com o unitarismo. Então nós vamos estudar um pouquinho da história desse livro, né? E vamos verificar, né, até que ponto se pode, né, alguém se basear neste livro para falar sobre o dogma da Trindade. Façamos uma oração. Poderoso Pai eterno, Criador, a Ti nos achegamos humildemente, pedindo o Teu Espírito para que possamos transmitir aquilo que acabamos de escrever, que proveio de Ti, que veio de Tua Palavra. As informações foram assimiladas por intermédio do Teu Espírito. Pedimos a Ti que nos ajude a explicar de forma simples, para que todos possam estar entendendo e percebendo o engodo da Trindade. Em nome da Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Triunidade, parte 3. Nós vamos falar primeiramente sobre o livro de Matitiyahu, né, de Mateus. E depois vamos partindo para a questão até chegar em Mateus 28, 19 e 20. Respondendo à questão acima, né, do último estudo, né, que foi, assim alguém poderia perguntar-se, né, que outras alterações têm sido feitas à medida que o tempo tem passado, né, das quais pouco se fala. Ou seja, alterações essas que são na cara dura, né, e continuam sendo ensinadas como correto, continuam sendo editados, continuam sendo impressos, né, nas Bíblias novas, sendo que é uma coisa que já está fora de uso, né, uma coisa que basta estudar um pouquinho que você perceberá que é um engodo muito grande, né? É que realmente o clero ele acha que o lacai é ignorante mesmo, né? Não há necessidade de modificar nada. Continua falando as mesmas mentiras de sempre e achando que eles vão crer nas mentiras de sempre. Mas nós sabemos, né, que centenas de partes, não só da Aliança Renovada, como também do Taná, infelizmente foram adulterados. Seja lá qual foi o motivo, né, um erro, um engano proposital, não proposital. Mas nesse estudo em que estamos, nós vamos nos ater daqui para frente na passagem que consta em quase todas as versões de Matitiyahu, Mateus, né? Especificamente em Matitiyahu 28, o versículo 19. Isso pelo fato de que ela é uma das mais, vamos dizer assim, nocivas, né, à verdade. Claro que depois de colocar o Mashiach como filho de uma virgem, mas como essa segunda mentira foi inventada para poder adorar a Rainha dos Céus, né, vamos primeiro ver a questão
do batismo trinitariano. Lembrando que até o batismo é uma invenção, ok? Que nós ainda vamos falar sobre isso no futuro. Bom, vamos no dia de hoje, né, nos apegar à história, né, porque diz que me diz, como eu sempre digo, eu não aceito, né? Então vamos pela história. Existem assim muitos eruditos, né, mesmo nos dias de hoje, né, que pensam que existem, vamos dizer assim, fortes evidências, né, de que para escrever o seu livro, né, Mateus, recorreu ao registro escrito por Yohanan Moshe, João Marcos, né? Observem, na opinião de muitos especialistas, que eu não sou um especialista, mas na minha opinião também, pelo que eu li dos especialistas, né, isso é somente uma suposição, que carece, né, de bases reais, ok? E o é porque quem inspirou aqueles homens a escrever foi o Espírito de Santidade, ou seja, o próprio Yahu. Então não haveria necessidade de ninguém copiar nada de ninguém. Sabemos, por exemplo, que Lucas, ele fez um trabalho quase jornalístico, né? Ele fez um levantamento de tudo que ocorreu, e sendo ele um homem de bastante inteligência e bastante conhecimento de línguas e tudo, ele fez um tratado, que até diz que ele está enviando, né, a respeito das coisas que ele foi buscando, né? Então, independente de Lucas, nós sabemos que, além de que ele, é claro, para saber o que deveria pôr ou não em seu livro, ele também teve a ajuda de Yahu, né, pelo Espírito de Santidade. Além disso, né, porque né, uma pergunta, né, por que Mateus haveria de copiar algo, né, que ele havia sido testemunha ocular, né, de uma pessoa que nem sequer foi um apóstolo, no caso de Yohanan Moshe. E temos que entender que o registro, né, de Matitiah, ele é inclusive um registro muito mais abundante, né, tem muito mais conteúdo do que o de Moshe, de Yohanan Moshe, né? E também muita citação do Taná. Então, as datas propostas pela igreja, é claro, para o aparecimento dos 4 livros, né, ou seja, daquilo que é conhecido como os 4 evangelhos, que é chamado erroneamente de evangelho, inclusive, né? Um adendo aqui, Evangelhos, né, era o nome de um centurião romano que fazia as pessoas se converterem ao recém-criado cristianismo, né, o catolicismo. Se elas não aceitassem, ele as matava. Então, por isso diziam que eram seguidores de evangelhos. E com o passar do tempo surgiu, então, a ideia de colocar Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Yohanan. Mas veja de onde veio isso, né? Então, nós temos que entender que para o aparecimento desses 4 livros foram dadas épocas no primeiro século, mas que não são suficientemente comprovadas e não deveriam ser usadas, vamos dizer assim, né, por aqueles que se dizem
historiadores ou para aqueles que se dizem entendidos na matéria, né? Para afirmar que o primeiro dos 4 que foi escrito por Yohanan Moshe, Marcos. Nós temos que observar que enquanto o livro de Matitiyahu é um livro robusto, é um livro com muito conteúdo, né? Nós vemos que o livro de Marcos é curto, né? Falto de informações, tanto que tiveram que lhe acrescentar 12 versículos somente no capítulo 16 para ter sentido o final. Além de que é muito menos informativo, né, do que o de Mateus. E é claro, Yohanan Moshe, Marcos, ele não foi um dos emissários escolhidos pelo Mashiach. Matitiyahu, Mateus, sim. Yohanan Moshe, Marcos, não foi testemunha ocular dos feitos do Mashiach, enquanto que Matitiyahu, sim. Ali em Atos, no capítulo 1, né, onde nós vemos as especificações mínimas, né, para que os requisitos mínimos para que alguém pudesse vir a ser um apóstolo, né, um emissário, nós vemos que teve a votação, né, quando escolheram Matias, e que Yohanan Moshe, ele nem foi levado em conta como um provável substituto para Yahudá Iscariotes. Então, falar que Matitiyahu usou o livro de Yohanan Moshe para fazer o seu, realmente é incabível, né? Bom, aí surge uma outra controvérsia. Essa outra controvérsia já ligada à linguística, né? Porque existe a pergunta: Mateus escreveu em grego o seu livro? Observem, até hoje, quase no geral é crido e ensinado que Matitiyahu escreveu seu livro em grego. E nada se discute a esse respeito, e nada se faz para abordar esse tópico, né? Para que possa ser explorado até onde essa crença pode ser verdadeira. Simplesmente dizem, né, que foi escrito em grego, e as pessoas se calam, as pessoas escutam, como todo o resto que eles ensinam, né? Dizem, né, que seu escrito apareceu pela metade do primeiro século, mas sempre se evita explicar o porquê de, havendo sido escrito para os Yashurum, os israelitas, né, utilizaria Matitiyahu uma língua estranha ao invés da língua israelita, ou seja, o hebreu. Percebe? Inclusive os padres da igreja, né, que eu chamo de padrastos, da igreja romana, né, não apoiam que a escrita de Matitiyahu, Mateus, foi feita em grego, mas sim que foi escrito em hebraico, hebreu. Então eu quero citar aqui algumas fontes, né, históricas, para que nós possamos ter, assim, não só a visão real da coisa, como a comprovação, né? Irineu, famoso, né, um dos pais da igreja, em 185 da Era Comum, escreveu um livro chamado Contra os Hereges. No livro 3, capítulo 1, primeiro tópico, diz:
Matitiarro, Mateus, publicou um livro escrito para os hebreus em seu próprio dialeto. Olha, Matitiarro, Mateus publicou um livro escrito para os hebreus em seu próprio dialeto. O que significa isso? Que Mateus, Matitiarro, escreveu o livro em hebraico, em hebreu. Já no ano de 325, da Era Comum, Eusébio, que nós até falamos dele no estudo da escola, o último, ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica. Também no terceiro livro, no capítulo 24, tópico 6, diz o seguinte: efetivamente, Matitiarro, Mateus, primeiramente havia pregado aos hebreus, quando estava a ponto de sair para pregar as ovelhas perdidas entre os povos. Entregou por escrito o seu livro em sua língua materna, suprindo assim por meio da escrita o que faltava para aqueles que estavam longe. Percebem? Aí nós conseguimos entender perfeitamente por que o Mashiach diz, E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Ashuru. Isso em Matitiarro mesmo, Mateus 15, 24. E também lemos em Atos 1, 8, que o Mashiach diz aos seus emissários, que estavam reunidos ali pouco antes dele fazer a passagem para a eternidade, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito de Santidade, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em todo Yahudá e Samaria e até os confins da terra. Então observe, essa afirmação que eu acabei de ler aqui de Eusébio, feita em 325 da Era Comum, que ele diz: entregou por escrito o seu livro em sua língua materna, suprindo assim por meio da escrita o que faltava para aqueles que estavam longe. Porque já era o momento dele, quando ele escreveu, ele já ia sair para buscar as ovelhas perdidas entre os gentios, que seriam aquelas ovelhas que estavam espalhadas por todo o mundo, que logo o Mashiach diz, antes da sua ascensão, que receberiam a virtude do Espírito e seriam testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Yahudá, Samaria e até os confins da terra. Seriam testemunhas dele para todas aquelas ovelhas perdidas que ele disse que veio reunir. Quando ele disse, ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ashuru. Então tudo se encaixa. Temos também Epifânio de Salamina, Esse viveu de 315 a 403 da Era Comum. Ele escreveu um livro chamado Panarion. Aqui tem uma nomenclatura bem estranha: 30, 13, 1, 30, 22, 4. Não me pergunte. Então, ao referir-se a um livro usado pelos ebionitas, ele disse: Matitiarro escreveu seu livro na língua hebreia. Assim, pá. Jerônimo, muito mais conhecido do que Epifânio, viveu de 347 a 420 da Era Comum. Ele escreveu um livro chamado Vida de Homens Ilustres. E também no capítulo 3 ele diz o seguinte: Matitiarro, que também é conhecido como Levi,
apóstolo, ex-publicano, escreveu o livro contando a história do Mashiach em letras e palavras hebreias. Primeiro em Yahudá, para aqueles da circuncisão que criam. Quem depois o traduziu para o grego é incerto. Ou seja, quem depois traduziu, ele não sabe dizer. Mas Matitiahu em hebreu temos hoje na biblioteca de Cesareia, a qual Panfilo, o mártir, organizou. Eu também tive a oportunidade de copiar, veja bem, copiar dos nazarenos, né? Que é um nome que a gente não sabe se realmente era assim, né? Porque, ou se era um apelido, né? Dado pelos pagãos. Esse grupo de homens, né? Claro, Yashuru, né? Eles utilizavam um volume, né, de Matitiahu em hebraico, na cidade de Boreia, na Síria. Tá? Então isso diz Jerônimo. Vejam, só essas provas já bastam para confirmar positivamente que o livro de Matitiahu, Mateus, foi escrito originalmente em hebreu e não em grego, como popularmente, né, é sugerido. Nós temos que observar que entre todas as fontes transcritas aqui, né, Jerônimo é bastante amplo e específico, detalhando suficientemente a existência desse valioso livro em língua original. Ele menciona duas coisas interessantes que merecem muito a nossa atenção. A primeira, diz que ele viu esse manuscrito, ou seja, ou pelo menos uma cópia dele, né? Não o original, é claro. Ele não somente comenta a sua existência, mas também que a viu, dando com isso inteira, né, vamos dizer assim, confiabilidade de que suas palavras são certíssimas. Isso claramente significa que entre os séculos 3 e 4 da Era Comum, esse documento em sua língua original ainda existia. E era ele que circulava, se não por todo mundo conhecido, mas nas mãos de muita gente. Segundo ponto, né, do que ele fala, ele acrescenta que não somente viu uma cópia desse manuscrito, né, mas que também contatou a seita dos nazarenos, né, e fez uma cópia do volume que eles possuíam. Ou seja, ele mesmo acabou tendo uma cópia de Matitiahu em hebraico. Então aí significa que ele está mencionando pelo menos duas cópias, né? Uma que estava com o filho, outra que ele encontrou com os nazarenos e copiou, né? E se nós formos pensar bem, seja lá qual for o nome dessa seita, né? Não era um grupo solitário que só existia num lugar, mas sim um grupo de congregações. Então nós vamos entender e vamos perceber que significa que cada congregação possuía pelo menos uma cópia no hebreu e não no grego. Correto? São coisas, sabe, assim, muito claras, né, que foram escritas por aqueles que são chamados pais da igreja, e mesmo assim, essas coisas não são ditas ao povo, essas coisas não são abertas ao conhecimento geral. Né? Sempre falam que Matitiahu escreveu em grego. Mas observem, apesar que não podemos afirmar essa nomenclatura de nazarenos, né, eles eram uma seita que existia muito antes dos bispos criarem o cristianismo. Né?
que na verdade o cristianismo foi uma igreja criada com base nas crenças pessoais, no misticismo grego, enfim. Essa seita, né, que dizem que se chamava Nazarenos, ela é amplamente, né, desprestigiada por seu apego à observância às leis de Yahoo. Contudo, hoje em dia, né, deveríamos levar em conta que esse desprestígio, nós já sabemos pela história, né, provinha daqueles bispos, né, que ardentemente combateram a observância da lei de Yahoo. Eles queriam descaracterizar totalmente o que a palavra ensinava, né? Principalmente, né, começaram contra a observância do Shabat, do descanso. Ou seja, aquele descanso após cada 6 dias de trabalho. E contra tudo aquilo que tivesse alguma relação com o povo Yahshua. O que incluía também uma outra seita que dizem que existia, que se chamava Ebionitas. Esses bispos todos eram de origem pagã, né? Então eles olhavam aos Yashurum, vamos dizer, aos israelitas, com desdenho, com desconfiança de seus costumes e crenças. E nos seus escritos, de modo algum, pensaram, né, o fato de que esse povo era o povo escolhido de Yahoo. Ao contrário, com verdadeiro empenho, os rebaixaram ao máximo, né, fazendo parecer que esse direito otorgado divinamente não tivesse valor algum. Com certeza, dentro desse desprestígio, né, caíram ambas as seitas. Como qualquer grupo que tentasse andar pelas antigas veredas. Mas é interessante nós notarmos, né, que uma dessas seitas, né, que eles chamam de nazarenos, sem saber, né, proporcionaram a Jerônimo uma informação de grande valor concernente à existência do livro de Matitiahu Mateus, escrito em hebreu. Uma cópia dele, o qual o próprio Jerônimo dá testemunho, estava em poder deles em Boreia. Se a seita nessa cidade, como nós já dissemos, possuía uma cópia, corretamente pode-se concluir que essa seita, que era disseminada em outras cidades também, possuía pelo menos uma cópia em cada local de reunião. Então fica estabelecido que mesmo no século IV da Era Comum, o Evangelho de Matitiahu, Mateus, né, escrito na língua hebreia, continuava existindo. E que Eusébio, sendo um historiador sério e dispondo de uma cópia, né, a herdada de Panfilo, pôde constatar que a fórmula batismal estava ausente. E é óbvio, e, né, temos toda a certeza, que deve ter sido essa a razão de que em todas as vezes que Eusébio citava Matitiahu 28:19, ele nunca mencionou a tal fórmula. Mas aí nos surge uma questão interessante, né? Porque de onde veio então a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pelo que nós vemos pela história, parece que ela vem de Matitiahu, Mateus, na versão grega. Lembra? Aquela que nós dissemos que Jerônimo se encarrega de dizer que não se sabe quem a escreveu. Como ele escreveu no livro dele, né? Quem depois o traduziu para o grego é incerto. Então, nenhum dos escritores do segundo século da Era Comum menciona essa fórmula batismal.
O que nos pode sugerir que nesse tempo, Mateus em grego, nem sequer existia. Eu quero que vocês vão gravando muito bem essas informações, né, que são dadas somente de história, né, porque são importantes para que a gente possa estar nos respaldando quando nós vamos conversar com algum trinitariano, né, porque com certeza a grande maioria deles não faz nem ideia desse processo todo. E eu diria que se uma pessoa é chamada, mas ainda está perdida, né? Ainda não encontrou a porta, ter o conhecimento, né, dessas passagens da história da igreja, né, com certeza só poderá ajudá-lo a se desvincular, né, dos dogmas criados pelos católicos apostólicos romanos para o seu Cristo. Então é importante, né, que você que está me ouvindo, que guarde essas datas, guarde esses nomes, guarde essas informações. Eu sei, você vai me dizer, não, eu preciso escrever. Não precisa escrever. Assim que eu terminar essa apostila, eu vou passá-la inteirinha a vocês. Tá? Com todas as informações, datas, nomes de livros, tudo. Aí vocês poderão ler e ter um estudo mais profundo da coisa, né, para poderem estar guardando na mente. E aí, no momento que for necessário, quando você estiver conversando com alguém, né, que seja trinitariano e surgir algum assunto desse tipo, você poder transmitir a ele esses ensinos, né? Porque ficar debatendo, não, porque não é isso, aquilo, é importante. Mas, primeiramente, nós temos que mostrar que nós temos provas, só para começar, de que o livro não foi escrito em grego. Que essa mentira, né, provinda do catolicismo e do evangelicalismo, não tem pé nem cabeça. Isso é uma invenção, isso é uma enganação. Então, se você tem o conhecimento disso, com certeza você terá mais facilidade para demonstrar isso para aqueles que infelizmente ainda estão cegos e creem na Trindade ou na unicidade. Então é isso, meus irmãos. Nosso estudo de hoje é isso. Eu espero que seja edificante. Com certeza o será para aqueles que buscam, né, a verdade realmente. E desejo a ela Tove, hoje é bem mais cedo, né? Que horas são agora? 2:30 da manhã. Eu vou agora preparar esse estudo para enviar para o YouTube. Laila Tov, Shalom, Yahushua HaMashiach para você e para sua família. E até amanhã, que é o momento que eu acho que vocês vão ver esse estudo. Tá? Shalom, shalom, beijo na testa e no coração. Fui.